Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós já começámos a ver este capítulo 2 no último programa e hoje eu gostaria de continuar a partir do verso 19. Então, se você tem uma Bíblia à mão, se está em casa e quer acompanhar a leitura juntamente connosco, poderá abrir então neste segundo livro de Reis, no capítulo 2, no verso 19. E diz assim a palavra de Deus: Uma delegação dos responsáveis da cidade de Jericó veio a falar com Eliseu. Temos um problema. A cidade está bem localizada, como podes ver, mas a água é má e a terra é estéril. Está bem, tragam-me uma tigela nova cheia de sal. Trouxeram-lhe. Depois dirigiu-se ao poço da povoação e deitou lá para dentro o sal, dizendo: O Senhor curou estas águas. Não mais causarão nem morte, nem infertilidade. Na verdade, as águas ficaram purificadas, tal como Eliseu dissera. Nós temos aqui este episódio muito interessante. É um dos primeiros episódios de Eliseu sozinho. No último programa nós falámos acerca do arrebatamento de Elias e vimos como Eliseu ficou só agora para enfrentar as várias situações que ele tinha que enfrentar como profeta. Eliseu então é reconhecido por estes habitantes de Jericó como o novo servo de Deus. E como tal, Deus vai mostrar que realmente este é o seu escolhido. É aquele que Deus escolheu para trazer a mensagem à nação de Israel. E então, nesse sentido, ele vai operar aqui este milagre. Vai mostrar as maravilhas de Deus à nação de Israel. E é realmente isso que Deus queria fazer através de Eliseu. Mostrar que agora ele é o representante. É aquele que está ali no meio do povo. É aquele que veio substituir Elias, o grande profeta. Vamos continuar a leitura no verso 23 e aparece aqui um outro episódio bastante interessante. E diz assim: De Jericó dirigiu-se a Betel. Quando ia andando no caminho, certos rapazes da cidade começaram a troçar dele, dizendo: Sobe, careca! Gritavam eles: Sobe, careca! Eles estavam realmente a gozar com Eliseu. Então ele voltou-se e amaldiçoou-os em nome do Senhor. Apareceram então 2 ursas que saíram dos bosques e mataram 42 deles. Depois foi para o Monte Carmelo e finalmente voltou para Samaria. Este episódio aqui é um episódio, por um lado, triste, por outro lado, revela bem a indiferença que os habitantes de Israel tinham para com as coisas de Deus. Estes jovens aqui saem da sua terra e começam a gozar com este profeta de Deus, com Eliseu, dizendo: sobe, calvo, ou sobe, careca. No fundo, era uma atitude de gozação para com este servo de Deus. Eles estavam a dizer, por outras palavras, que ele deveria desaparecer dali. Estavam provavelmente a relacionar, enfim, a subida de Elias aos céus com esta situação. E por isso mesmo eles estavam a dizer: assim como Elias foi embora, tu também podes ir embora. Não precisamos de vocês para nada, profetas de Deus. Era no fundo o que eles estavam a dizer com esta expressão: sobe, calvo, ou sobe, careca, sobe. É esta ideia de zombar dos profetas de Deus. Por outro lado, é triste ver que é esta cidade chamada Betel que está a acontecer este episódio. A palavra Betel significa casa de Deus. E ela foi mencionada pela primeira vez por Abraão e depois, mais tarde, por Jacó. Era realmente um lugar bastante especial. Mas durante o reino de Jeroboão, Betel deixou então de ter este significado tão profundo e espiritual para a nação de Israel. Ela passou a ter então os bezerros de ouro que Jeroboão mandou fazer para que se pudessem adorar aos falsos ídolos, para que se pudessem adorar aos falsos deuses. E vemos que estes jovens aqui estão a gozar com aquilo que é mais profundo numa nação, que era aqueles que proclamam a palavra de Deus. Também é necessário dizer que algumas versões falam em jovenzinhos ou rapazinhos. É necessário dizer que provavelmente estes jovenzinhos não eram crianças.
palavra de Deus nos mostra claramente, através de vários textos da Bíblia, que Deus quer abençoar as crianças. Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Deus, podemos dizer, que tem um amor muito especial para com as crianças. Ele tem um relacionamento todo ele especial com as crianças. A palavra de Deus nos mostra que os anjos de Deus que cuidam das crianças têm um acesso especial a Deus. Por isso não seria certamente criancinhas inocentes que estavam a agir de uma forma de brincadeira com Eliseu. Certamente que não. Provavelmente seriam jovens adultos que estavam a agir desta forma. A palavra que pode ser usada aqui por rapazes, ela tem sido traduzida noutros locais por jovens, por adolescentes ou por adultos. E então podemos encontrar, por exemplo, neste mesmo livro de Reis, no primeiro livro, no capítulo 12, o verso 8, onde diz que, porém, ele, Roboão, desprezou o conselho dos anciãos que lhe tinham dado e tomou o conselho dos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Então a palavra aqui de jovens, que aparece neste texto de 1 Reis 12, verso 8, é exatamente a mesma palavra que é encontrada aqui neste texto. Provavelmente isto significa que estes jovens aqui que estavam a zombar de Eliseu eram jovens talvez com cerca de 20 anos. E talvez nós estamos lembrados também daquele episódio quando Deus fala com a nação de Israel. A nação de Israel está pronta para entrar na terra prometida e Deus está ali pronto para abençoar aquela nação, e os mais velhos dizem: não, nós não queremos aceitar esta terra, nós queremos voltar para o Egito. O que é que Deus diz? Que todos aqueles com mais de 20 anos para cima então pereceriam no deserto. As crianças, aqueles que são rapazes, então seriam poupados por Deus, e seriam aqueles que têm menos de 20 anos. Vemos como Deus de alguma forma cuida das crianças de uma forma especial. Agora aqui, quando está a falar destes jovens, certamente seriam jovens adultos, pessoas nas quais já são responsáveis pelos seus atos, pessoas que já podem ser responsabilizadas por aquilo que estão a dizer e a fazer. E foi o que aconteceu aqui. Estes jovens estavam a zombar dos servos de Deus, e por isso mesmo era necessário que essa zombaria terminasse. Era necessário que essa atitude de desprezo pelas coisas de Deus terminasse. Mas essa atitude que encontramos aqui é muito semelhante à atitude que nós verificamos nos nossos dias, na nossa nação. Encontramos muitas pessoas que procuram ridicularizar a palavra de Deus, zombar daqueles que são servos de Deus, procuram sempre encontrar coisas para depreciar a palavra de Deus. Esse fenómeno é muito conhecido no nosso meio. Vemos livros que são vendidos como best-sellers, filmes que trazem, enfim, grande publicidade nos mercados, e simplesmente o objetivo é diminuir a pessoa de Jesus, diminuir as verdades bíblicas, tentar desdizer aquilo que a Bíblia diz. E normalmente, quando pesquisamos um pouco melhor, esses livros, esses ditos filmes, são realmente de fontes duvidosas. A fundamentação que eles levantam não tem base histórica, não tem base científica absolutamente nenhuma, mas, no entanto, encontram na nossa nação um terreno favorável para poderem proliferar e serem vendidos e tornarem-se realmente livros de grande tiragem. E é muito triste verificar isso no nosso país, logo um país onde se diz que somos maioritariamente cristãos. Por um lado, é necessário talvez voltarmos à palavra de Deus e ver aquilo que o apóstolo Pedro diz no segundo livro que ele escreve, no capítulo 3. O verso 3 diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vemos que a palavra de Deus já previa que virão pessoas assim, e neste tempo de Eliseu já acontecia o mesmo. Havia homens, havia jovens, adultos que depreciavam a palavra de Deus, deixavam de lado aquilo que era fundamental, zombavam das coisas de Deus. E infelizmente encontramos na nossa nação o mesmo cenário. Pessoas que depreciam a palavra de Deus, criticam tudo aquilo que é verdade, criticam aquilo que é fundamental para que nós possamos ter uma vida saudável, uma vida espiritual e uma vida equilibrada como sociedade. É necessário voltarmos à Bíblia.
é necessário voltarmos a respeitar aquilo que é fundamental para o nosso equilíbrio social, nosso equilíbrio emocional e espiritual. Mas voltamos aqui ao capítulo 3 deste segundo livro de Reis para continuar a ler aquilo que Deus tem para nos dizer. Diz assim a palavra de Deus no verso 1. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar no seu lugar sobre Israel, enquanto decorria o 18º ano do reinado de Josafá sobre Judá, e reinou 12 anos. A sua capital era Samaria. Era uma pessoa muito má, mas não tanto como seu pai e sua mãe, porque pelo menos deitou abaixo o pilar que sua mãe erguera em honra de Baal. Contudo, aderiu ao pecado de Jeroboão, filho de Nabate, que tinha levado o povo de Israel ao culto dos ídolos. Vemos aqui que este texto relata agora o sucessor de Acabe, Jorão, o seu filho. E este episódio vai mostrar que Moabe se vai levantar contra a nação de Israel. Vai haver aqui um conflito, uma guerra, e Israel tenta fazer uma aliança com Judá para tentarem dessa forma travar a nação de Moabe de os conquistar. Mas saltemos então para o verso 11, e diz assim a palavra de Deus neste capítulo 3 de 2 Reis, no verso 11. Josafá perguntou: não há nenhum profeta do Senhor entre a nossa gente? Se houvesse, poderíamos saber o que fazer. Eliseu, respondeu um dos oficiais do rei de Israel, e acrescentou: era o assistente de Elias. Ótimo, disse Josafá, é o homem de quem precisamos. E os 3 reis de Israel, de Judá e de Edom foram consultar Eliseu. Não tem nada a ver contigo, disse Eliseu para o rei Jorão de Israel. Vai ter com os falsos profetas do teu pai e da tua mãe. Mas o rei respondeu: não, porque foi o Senhor quem nos mandou até aqui para sermos destruídos pelo rei de Moabe. Juro pelo Senhor Deus que se não fosse a presença do rei Josafá de Judá, eu nem me incomodaria um bocadinho sequer contigo, retorquiu Eliseu. Tragam-me então alguém que toque a harpa. Quando os músicos começaram a tocar, Eliseu recebeu a mensagem do Senhor. Manda o Senhor que façam covas em todo este vale seco. Não há de ver nem vento nem chuva, mas este vale encher-se-á de água nas covas, e poderão saciar-se tanto os homens como os animais. Mas isto é só o começo da minha intervenção. O Senhor vos tornará vitoriosos sobre as tropas de Moabe. Conquistarão o melhor das suas povoações, mesmo as que são fortificadas, e encherão de pedras todos os bons campos. Com efeito, no dia seguinte, por altura em que o sacrifício da manhã deveria ser oferecido, eis que apareceu a água. Corria vinda do lado de Edom, e em breve havia mesmo água por toda a parte. Vemos aqui que a nação de Israel e Judá estavam numa situação de crise, estavam com falta de água, o povo estava a perecer à sede, e Deus intervém mais uma vez através do seu profeta. Intervém por amor do rei de Judá. E isto traz uma lição para nós. Muitas vezes Deus abençoa pessoas que não estão nos caminhos de Deus por causa dos seus filhos. Seja talvez na sua família. Se você é o único cristão em sua casa, provavelmente Deus está a abençoar a sua casa por sua causa. Então é necessário que você fique firme na palavra de Deus. Talvez você está casado com alguém que não teme a Deus, mas por isso mesmo sente-se, um pouco com dificuldades, muitas vezes sente-se frustrado. Mas Deus quer abençoar o seu casamento porque você é temente a Deus. Assim como Deus fez aqui com esta situação. Eliseu disse claramente que ele não iria se preocupar com o rei de Israel. Caso não fosse Josafá, certamente Israel não teria recebido a bênção. Mas, no entanto, Deus abençoou a nação de Israel e todos aqueles homens por causa de um rei que era temente a Deus, Josafá. E isso Deus faz também na sua família. Talvez você está a sentir exatamente isso, que o seu lar é abençoado por sua causa. Aquelas pessoas que não temem a Deus e talvez até zombam de Deus, estão a ser abençoados porque você é cristão e é temente a Deus e se mantém fiel na palavra de Deus. É necessário realmente que nós continuemos assim a caminhar nos caminhos de Deus. E aqueles que estão à nossa volta certamente continuarão a receber as bênçãos por causa daqueles que são tementes a Deus. O que segue no capítulo 3 é a derrota de Moabe
e a vitória de Israel. O ponto realmente triste é o sacrifício feito por Mesa, o rei de Moabe, do seu filho primogênito ao deus pagão. Ele o faz sobre os muros da cidade. Aquele filho que havia de reinar em seu lugar é então sacrificado. E Israel volta para a sua terra, indignado com esta atitude. Mas será que esta indignação teve algum reflexo positivo na vida de Israel? No sentido em que os israelitas abandonaram os falsos deuses, voltaram-se para o Deus verdadeiro? Eu creio que não. Infelizmente os israelitas sentiram-se indignados com esta situação, mas não mudaram de atitude. Continuaram a dobrar os seus joelhos aos ídolos. E parecem talvez alguns cristãos. Alguns cristãos no nosso país sentem-se indignados com a pedofilia, sentem-se indignados com a corrupção, mas, no entanto, essa indignação não leva a atitudes concretas noutras áreas da sua própria vida. Talvez alguns se indignam com a pedofilia, mas continuam a ver com muita naturalidade pornografia, a aceitar com alguma naturalidade a prostituição, a homossexualidade como algo que, enfim, é tudo normal, enfim, as pessoas vivem assim, não há problema nenhum, e depois escandalizamos-nos de uma forma tremenda com as situações de pedofilia. É óbvio que é horrível o que acontece a essas crianças. Agora, o que deveria também acontecer é que os nossos comportamentos mudassem noutras áreas para travar que essas situações não pudessem conviver na nossa sociedade de uma forma normal. Estas aberrações que acontecem, como aconteceu aqui, este sacrifício do filho desse rei, é uma aberração, é algo terrível. No entanto, criou uma certa indignação à nação de Israel, mas não fez com que eles abandonassem esses mesmos ídolos a quem esse filho foi sacrificado. É necessário que cada um de nós comece a ter uma postura ética, moral, coerente com aquilo que nos indigna e possamos realmente tomar medidas na nossa própria vida, na nossa vida pessoal, de forma a travar essas situações que são realmente aberrações na nossa sociedade. Chegamos assim ao capítulo 4 deste livro de 2 Reis. E aqui nós vamos ver o profeta Eliseu, de novo, numa ação muito interessante. Mais um milagre que Deus vai realizar através deste homem. E esse milagre é com uma viúva. Vamos ver o texto bíblico do verso 1, capítulo 4 do livro de 2 Reis. Um dia a mulher de um grupo de profetas veio comunicar a Eliseu a morte do marido. Ele fora um homem que tinha amado o seu Deus, afirmava ela, mas tivera de pedir emprestado algum dinheiro, e agora o credor exigia-o. Se ela não pagasse, o credor já dissera que viria tomar-lhe os seus filhos como escravos. E o que queres que eu faça? Perguntou-lhe Eliseu. Diz-me lá, que comida tens em tua casa? Nenhuma. Tudo o que eu tenho em casa é um jarro de azeite, respondeu ela. Então vai pedir emprestadas muitas vasilhas e jarros à casa dos teus vizinhos. Volta para casa, fecha-te lá com os teus filhos e começa a encher todos esses recipientes, pondo-os de lado à medida que estiverem cheios. Ela assim fez. Os filhos iam-lhe trazendo jarros e vasilhas e ela ia-os enchendo uns após outros. Em breve, todos os recipientes foram cheios. Tragam mais vasilhas, disse aos filhos. Já não há mais, responderam. E nessa altura, o azeite parou. Quando foi contar ao profeta o que tinha acontecido, ele respondeu-lhe: Bom, agora vai, vende o azeite e paga a dívida, e ainda te ficará o bastante dinheiro para viveres com os teus filhos. Vemos aqui que Eliseu dá alguma orientação a esta mulher que está numa situação desesperada. Ela necessitava de recursos financeiros e Deus age de uma forma milagrosa para solucionar este problema. Isso é que é um problema que afeta muitos de nós em Portugal. Muitas pessoas estão a viver situações de crise. Só que achamos por vezes que Deus não é um Deus que age nesta área da nossa vida. Pensamos que Deus se esqueceu desta parte tão fundamental do nosso dia-a-dia. O próprio Jesus Cristo mostra claramente pelos textos que nos deixou que Ele não se esqueceu desse aspecto. Antes, pelo contrário, Jesus disse que nós devemos em primeiro lugar buscar o reino de Deus e toda a sua justiça. E todas as outras coisas
nos serão acrescentadas. E depois diz que nós não devemos andar ansiosos com o comer e com o vestir, porque Ele cuida de nós. Ou seja, Deus cuida de nós nestes aspectos muito práticos. Mas é necessário que nós tomemos medidas concretas para resolver essas áreas de dificuldade na nossa vida. Vemos que esta viúva não tinha recursos absolutamente nenhuns. Deus multiplicou os recursos que ela tinha, que eram poucos, era uma botija de azeite, e ela ficou sem saber o que fazer. E foi recorrer ao profeta para saber o que havia de fazer, e ele disse: vende, paga as dívidas e vive do resto. É importante que nós aprendamos as lições aqui com estes textos bíblicos. Não devemos, de facto, manter as situações de dívidas com outras pessoas. Se estamos a viver uma dificuldade nessa área, precisamos de encontrar em Deus as respostas para as dificuldades financeiras que estamos a viver. Infelizmente, o nosso país tem vivido situações de crédito mal parado de uma forma tremenda. Dizem, enfim, as pessoas entendidas que há, de facto, um endividamento das famílias em Portugal. Precisamos, em primeiro lugar, de travar essa onda crescente de endividamento e depois pagar as dívidas que nós temos e, em seguida, viver com o resto que nos fica. Essa é a orientação que nós encontramos aqui neste texto. Mas se de facto a situação lá em casa é tremenda, procuremos em Deus as soluções. Confiemos em Deus tudo aquilo que nós somos e temos, mesmo as poucas coisas que nós temos, entreguemos nas mãos de Deus e vejamos como Deus vai multiplicar aquilo que nós lhe confiamos nas mãos. Quando nós queremos ficar com as coisas para nós, elas não chegam para nada. Mas quando nós as entregamos nas mãos de Deus, realmente Deus multiplica aquele pouco que nós temos e o torna em grande bênção na nossa vida. Este é o meu desejo para si, que você possa viver a partir de agora na dependência inteiramente de Deus, entregando aquilo que você tem para que Deus possa multiplicar e você fique grato a Deus por aquilo que Ele está a fazer na sua vida. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.